Olá pessoal, hoje eu estou aqui com o objetivo de trazer mais uma dica de direito tributário e o assunto pelo qual eu vou tratar com vocês corresponde à competência cumulativa quando é criado um território federal. Vejo, hoje não existe mais territórios federais, levando em consideração o que foi determinado pela Constituição de 88. Contudo, na própria Constituição, em seu artigo 18, quando menciona sobre a organização político-administrativa do nosso Estado, é estabelecida a possibilidade de ser criado novos territórios federais. Ocorre o seguinte, quando vem a ser criado um território, território é ente? Não, território não é ente. Então, qual seria a natureza jurídica de um território? A autarquia. Isso aí é até assunto de direito administrativo, mas que vai refletir diretamente aqui no campo do direito tributário. Porque, observe o seguinte, digamos que vem a União e resolva criar um território. Ora, o território, por ser uma autarquia, corresponde apenas a um centro administrativo de competência, de tal modo que território, por não ser ente, não pode instituir tributos. Ora, se não pode instituir tributos, então como é que eu vou viabilizar toda uma receita para financiar a infraestrutura para as pessoas que moram aqui? Haja vista que essas pessoas aqui necessitam de saúde, educação, segurança, saneamento, entre outros direitos. Dessa forma, o legislador constituinte, com o objetivo de estabelecer receitas para gerar toda a infraestrutura referente a esse território, estabeleceu a seguinte regra. Veja o seguinte, o território, por ser uma autarquia, então ele corresponde a uma relação de vinculação com a União, haja vista que corresponde a uma autarquia federal. Então, observe o seguinte. Então, aqui eu tenho que, no caso, vem a União e resolve criar um território. A União, ao criar um território federal, significa o seguinte, que o legislador constituinte deu a possibilidade para que a União possa acumular a competência dela e, ao criar um território, automaticamente acumular a competência dos impostos estaduais. Então, repetindo, observe, a União ela terá a possibilidade de criar os tributos, obviamente, de sua competência, cumulando com a competência dos impostos estaduais, para ser aplicado tão somente no território. Então, observe o seguinte, eu tenho aqui, veio a União, criou o território. Então, ela vai cumular as competências dela e automaticamente com a dos impostos estaduais no território. Dessa forma, significa o seguinte, veio a União, então, criou território. Só que o território, gente, ele pode ou não ser dividido em municípios. Então, vamos imaginar o seguinte, esse aqui corresponde ao território dividido em municípios, como ocorria antigamente com este território do Amapá. Esse aqui, digamos que veio a União e criou um território que não vem a ser dividido em municípios, como ocorria anteriormente ao ex-território de Fernando de Noronha. Então, veja o seguinte, veio a União, criou um território, ela terá a possibilidade de cumular a competência dela com a dos impostos estaduais no território. Só que aí, veja o seguinte, criou esse território e ele, por acaso, vem a ser dividido em municípios, a União cumula a competência dela com a dos impostos estaduais e para por aqui. Haja vista que, como aqui esse território vem a ser dividido em municípios, município é ente. Se município é ente, então ele vem e institui seus próprios tributos. Não há necessidade da União instituir impostos municipais onde há municípios, até porque se ela fizer isso, compreende uma invasão de competência. Então, observe o seguinte, veio a União criar um território. Ele vem a ser dividido em municípios. A União cumula a competência dela com a dos impostos dos estados. E para por aqui, vai os municípios e instituem seus próprios impostos. Contudo, veio a União, criou um território. Esse território não vem a ser dividido em municípios, de tal modo que, como aqui há uma ausência total de ente, nessa hipótese,
a União vai poder cumular a competência dela quando os impostos estaduais e municipais, porque ela precisa de toda a receita para poder gerir aquele território. Dessa forma, nessa hipótese, onde venha a ser criado um território não dividido em municípios, a União cumula a competência dela com a dos impostos dos estados e dos municípios, justamente para obter a receita e gerar toda uma infraestrutura para as pessoas que moram aqui nesse território. Então, gente, veja o seguinte, resumindo aqui para a gente poder entender. Ora, no caso da União, resolveu criar um território, porque hoje não existe, mas a Constituição, no seu artigo 18, permite a criação de novos territórios. A União criou um território, esse território vem a ser dividido em municípios, ela cumula a competência dela quando os impostos estaduais e ponto final. Veio a União, criou um território, e esse território não vem a ser dividido em municípios, nessa hipótese, a União vai poder cumular a competência dela quando os impostos estaduais e municipais. Gente, essa regrinha aqui, pelo qual eu acabei de mencionar para vocês, nós podemos encontrar no artigo 147 da Constituição. Então, no artigo 147 da Constituição, nós vamos visualizar a hipótese com relação à competência cumulativa. E agora fica fácil, então, você responder uma questão na prova. Por quê? Muita gente erraria se eu perguntasse o seguinte: há alguma possibilidade da União poder instituir o IPVA? Muita gente vai dizer, logicamente que não, levando em consideração que o IPVA corresponde ao imposto estadual. Essa é fácil, questão dada. E muitas vezes a pessoa erraria, levando em consideração que há sim essa possibilidade, desde que a União crie um território. E vejo, no caso, nem precisa saber se o território vem ou não a ser dividido em municípios. Haja vista que toda vez quando vem a ser criado um território, automaticamente a União cumula com competência dos impostos estaduais. Porém, se eu também posso perguntar para vocês, pode a União instituir, regular e fiscalizar o IPTU? Pode, desde que seja criado um território e esse território não seja dividido em municípios. Então, gente, essa aqui corresponde mais uma dica de direito tributário. Não esqueça sobre o artigo 147, referente à competência cumulativa, que é extremamente importante. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.